Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Humberto Alencar, professor de Finanças Públicas e Orçamento Público. Hoje a gente vai falar da Argentina, um país tão próximo do Brasil que há 130 anos atrás era um dos países mais desenvolvidos do mundo, por incrível que pareça. E para entender como a economia da Argentina chegou hoje, a gente vai dar um passo a passo para explicar quais foram as rupturas institucionais que a Argentina teve ao longo do tempo que tornaram o país subdesenvolvido como ele é hoje. Vamos lá? Em 1896, se você quisesse encontrar o país mais rico do mundo, você não olharia para os Estados Unidos, para a Inglaterra ou para qualquer país da Europa. Você olharia para a Argentina. Por incrível que pareça, na média, um argentino vivia melhor que um americano, para se ter uma ideia. Buenos Aires inaugurou o primeiro metrô da América Latina em 1913, 55 anos antes da cidade de São Paulo. O mundo inteiro olhava para a Argentina como o país que seria a grande potência do século XX. Hoje, esse mesmo país já declarou moratória da sua dívida 10 vezes. A sua inflação chegou recentemente a 211%, em um único ano, e mais da metade da população vive hoje abaixo da linha da pobreza. Mas o que torna essa história intrigante não é só o tamanho da derrocada da Argentina, é que tudo isso poderia ser evitado. O colapso da economia argentina se deu após uma série de decisões equivocadas. Algumas pesquisas conseguiram calcular com precisão o preço de cada uma dessas escolhas. Como um país que tinha tudo para dar certo escolheu os caminhos que levaram à destruição da sua economia, perguntas como essa são um desafio para os economistas. Quais foram as rupturas que desviaram o país da sua trajetória? E por que nenhuma delas foi capaz de ser revertida? Antes de responder essas perguntas, precisamos voltar no tempo e entender o que já foi a economia argentina. Após promulgar a Constituição de 1853, inspirada diretamente do modelo americano, a Argentina entrou em um dos processos de crescimento mais acelerados da história econômica moderna. Em menos de 25 anos, deixou de ser um território periférico do Império Espanhol para se tornar a potência econômica dominante de toda a América do Sul. Em 1896, a Argentina atingiu a paridade de renda per capita com os Estados Unidos. Poucos anos depois, a sua renda por habitante superava a da Alemanha, da França e da Itália. Era o dobro da Espanha, país do qual havia se tornado independente menos de um século antes. Os índices de alfabetização eram altos para os padrões da época. A imigração europeia chegava em massa. O país tinha uma rede ferroviária moderna. E já em 1884, o país tinha uma lei geral de incentivo à educação. Dizer que a Argentina se tornaria algum dia um país subdesenvolvido seria algo absurdo. Não era só a economia que estava em crescimento, era toda uma civilização sendo construída de forma acelerada. Entre 1880 e 1930, o modelo agroexportador sustentou a sociedade argentina como poucos modelos sustentaram qualquer sociedade no mundo. Carne, trigo, couro. Os Pampas eram a fábrica do mundo para produtos agrícolas. A sociedade que se ergueu sobre essa riqueza tinha classe média forte, perfil predominantemente europeu e suas referências culturais eram Paris, Londres. Logo no início do século XX, Buenos Aires inaugurou o primeiro metrô da América Latina. Os bondes elétricos transportavam mais de 400 milhões de passageiros por ano pelas avenidas arborizadas de Buenos Aires. O porto equipado com maquinário hidráulico e elevadores de grãos era um dos mais avançados do mundo, e os números confirmavam o que os olhos viam. Enquanto o PIB per capita argentino chegava a $6.000 em 1913, o do Brasil mal alcançava $1.000. A distância entre os dois países era enorme e para qualquer observador da época parecia permanente. A Argentina era o país do futuro na América do Sul, mas havia uma fragilidade estrutural embutida desde o início. Até a eleição de 1914, a primeira realizada após uma nova legislação eleitoral, os governos conservadores se mantinham no poder por meio de fraude eleitoral sistemática e intimidação dos eleitores. A Constituição de 1853 era liberal no papel. Na prática, a Argentina era uma democracia de fachada. Ao contrário dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália,
o país nunca havia consolidado uma tradição genuína de autogoverno local e respeito ao Estado de Direito. O que existia era uma oligarquia que usava o verniz das instituições para proteger seus próprios interesses. A Argentina era, na melhor das hipóteses, uma democracia iliberal, escreveu o economista Roxbrook. Quando as elites começaram a perder poder com as reformas eleitorais, os militares deram um golpe de Estado. Em 1930, os militares quebraram formalmente a ordem constitucional. 6 décadas de instabilidade institucional estavam apenas começando. Mas o que exatamente tornava aquela ruptura tão devastadora? Por que um golpe militar, algo que tantos países já sofreram, foi capaz de desviar permanentemente a trajetória de uma das economias mais promissoras do mundo? É isso que vamos entender agora. O golpe de 1930 não foi apenas uma mudança de governo, foi o início de um padrão. O que ficou conhecido como a década infame trouxe fraude eleitoral sistemática, partidos políticos banidos, a Constituição suspensa e eleições de 1931 e 1937 abertamente manipuladas. O próprio Supremo Tribunal argentino reconheceu o regime militar e ficou em silêncio confortável sobre as fraudes em 1932. Juntas comerciais de controle foram criadas para regular a produção de carne e cereais, o que consolidou uma intervenção estatal ineficiente nos setores mais vitais da economia. Mais do que as medidas em si, o que o golpe de 1930 fez foi reativar traços coloniais que a Constituição de 1853 havia tentado enterrar. Ou seja, intervencionismo mercantilista, desrespeito ao Estado de Direito e favorecimento político como moeda de troca de poder. A Argentina não havia rompido com seu passado, havia apenas o disfarçado por algumas décadas de prosperidade. Então veio Perón. Em 1946, Juan Perón chegou à presidência e sua gestão precipitou o que os pesquisadores descrevem como o colapso do Estado de Direito da Argentina. Juízes do Supremo Tribunal foram substituídos por simpatizantes do regime. Oponentes políticos foram presos, o Banco Central foi nacionalizado, o governo passou a emitir moeda para financiar gastos que não tinham como sustentar de outra forma. Os gastos públicos saltaram de 8,5% para 12% do PIB em poucos anos. A inflação, antes praticamente inexistente, começou a se instalar como uma característica permanente da economia argentina. O que se instalou não foi apenas uma política econômica equivocada, mas um padrão institucional com favorecimento de grupos de interesse, populismo redistributivo e erosão sistemática dos freios e contrapesos que deveriam limitar o poder. E esse padrão não iria embora enquanto Perón estivesse no poder. Entre 1955 e 2018, pesquisadores identificaram mais de 30 mudanças de rumo na política econômica argentina, sendo 16 delas radicais. Nesse mesmo período, os ministros da economia duraram, em média, apenas 13 meses no cargo. A Argentina não oscilou só entre democracia e ditadura, oscilou incessantemente entre nacionalismo e neoliberalismo, protecionismo e livre mercado, ortodoxia e heterodoxia. Nenhuma política econômica teve tempo de maturar, nenhuma instituição teve tempo de se consolidar. Entre 1946 e 2004, 22 presidentes governaram o país e apenas 3 completaram o mandato. Isso é um absurdo, obviamente. E aqui uma pergunta inevitável se impõe. Quanto isso custou de fato? É possível medir os preços de décadas de instabilidade institucional? O economista Roxbrook, da Universidade de Ljubljana, decidiu calcular. Ele construiu um cenário contrafactual, baseado em dados de 28 países ao longo de 163 anos, para responder a uma pergunta simples e perturbadora. O que teria acontecido com a Argentina se as rupturas institucionais não tivessem ocorrido? A resposta é difícil de assimilar. Sem o golpe de 1930, a simulação mostra que a renda per capita argentina teria chegado a 59% do nível americano em 2012.
ou seja, o equivalente à renda per capita da Nova Zelândia ou da Eslovênia. Sem a ascensão de Perón, em 1946, a estimativa mostra que a renda per capita dos argentinos teria alcançado 53% da renda dos americanos hoje, ou seja, semelhante à renda per capita da Espanha ou da Itália. Em vez de um país de renda média, a Argentina estaria hoje entre os países mais ricos do mundo. Isso, de fato, é algo bastante interessante para se pensar. Cada ruptura, cada golpe, cada Supremo Tribunal modificado, cada Constituição suspensa, cada decreto de emergência econômica não era um evento isolado. Tinha um custo composto com juros sobre juros de destruição institucional. E esse custo não sumia com a próxima eleição. Ele se acumulava, invisível por décadas. Nos anos de 1990, parecia que o ciclo havia sido finalmente quebrado. Com Carlos Menem, a Argentina adotou o consenso de Washington: liberalização, privatização e desregulação da economia. A paridade entre o peso e o dólar, um peso, um dólar, criou uma estabilidade artificial para o país que não se via há bastante tempo. O país parecia ter encontrado a fórmula para resolver seus problemas econômicos. Mas o déficit fiscal continuou. A paridade entre o peso e o dólar, um peso, um dólar, criou uma estabilidade artificial que o país não via há décadas. O país parecia ter encontrado a fórmula para resolver seus problemas econômicos, mas o déficit fiscal continuou. Agora financiado não pela impressão de moeda, mas por privatizações e endividamento crescente. A fonte havia mudado, o problema permanecia idêntico. Em 1995, choques econômicos externos expuseram os problemas do modelo adotado. A corrupção da era Menem, antes tolerada pelo crescimento econômico, tornou-se insustentável. Logo em seguida, a oposição venceu, prometendo ética pública sem propor nenhuma mudança econômica concreta. Era o roteiro de sempre, com um novo elenco. Em dezembro de 2001, a conta chegou. A Argentina declarou o maior calote da história mundial até então. O PIB, que em 1998 havia alcançado 290 bilhões de dólares, despencou para 154 bilhões em 2002, quase metade do valor em menos de 4 anos. Em menos de 2 décadas, 5 presidentes se sucederam. O governo bloqueou as contas bancárias de toda a população, o chamado corralito, e os argentinos viram suas economias sumirem da noite para o dia. Em 2003, metade da população já vivia abaixo da linha da pobreza, taxa que no início da década de 70 era inferior a 10%. O desemprego chegou a 20%, cidades criaram moedas próprias para conseguir funcionar, e o PIB per capita, que em 1920 equivalia a mais de 80% do PIB americano, estava em 2004 em torno de 10%. Nas ruas, o grito era só um para os políticos: que se vaiam todos. Traduzindo, desapareçam todos. Mas o regime democrático ironicamente resistiu. Pela primeira vez em 70 anos, o mau desempenho dos governos não arrastou o próprio regime junto. Era um processo pequeno, doloroso, mas real. Então o que fica depois disso tudo? Os dados mostram que o fracasso econômico da Argentina é explicável e tragicamente preciso. Cada ruptura institucional teve um custo que pode ser medido. Cada Supremo Tribunal substituído, cada Constituição suspensa, cada decreto de emergência econômica cobrou um preço no crescimento de longo prazo, um preço que não se apagou nas décadas seguintes. A constante, como o cientista político Andrés Malamud concluiu depois de décadas estudando o tema, não foi o modelo econômico adotado. Foi o déficit fiscal crônico e a baixa eficácia da administração pública, independente de quem governava ou do que prometia. Cada governo diagnosticava o problema de uma forma diferente. Cada um chegava com uma nova política, uma nova moeda, um novo plano de 5 anos. E, invariavelmente, o resultado era o mesmo, porque o problema nunca foi o modelo econômico. Foi a incapacidade da Argentina construir instituições que sobrevivessem aos modelos e aos governos que as criavam. A ameaça que persiste na Argentina hoje não é mais o golpe militar, não é mais uma intervenção dos militares.
É algo mais silencioso e igualmente devastador: o colapso progressivo do Estado. A incapacidade de cobrar impostos, garantir a ordem pública e implementar qualquer decisão de forma eficaz e duradoura. Construir um poder público que funcione de fato é um processo lento. Destruir tudo isso pode ser rápido. O economista Roxbrook chegou a uma conclusão que resume um século inteiro em uma frase: sem as rupturas institucionais, a Argentina provavelmente estaria entre os países mais ricos do mundo, com uma renda comparável à da Espanha, da Itália ou da Nova Zelândia. Em vez disso, o país manteve quase um século de instabilidade que minou os direitos de propriedade, aumentou os custos de transação e abandonou sistematicamente o Estado de Direito. O fracasso argentino não foi uma tragédia do destino, foi uma tragédia de escolhas repetidas, conscientes, uma a uma. E talvez o mais assustador não seja a inexplicabilidade do fracasso argentino. É que tudo isso tem explicação e que, mesmo assim, o ciclo se repete. O que isso diz sobre como países prosperam e sobre o que o Brasil pode aprender com toda essa história? Deixa aí nos comentários.